Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmão, nós precisamos estar atentos, como a Bíblia diz, ser sóbrio. Ser sóbrio, gente, é não estar sob influência de nada. A pessoa que bebe, ela fica bêbada, ela está sob a influência do álcool, ela não está mais sóbria, ela está sob a influência do álcool. Irmão, nós não podemos estar sob a influência de nada, nós precisamos ser sóbrios, nós não podemos estar sob a influência dos sentimentos, não podemos estar sob a influência da situação, da posição, da condição, porque a pessoa às vezes quando ela alcança uma condição, quando ela alcança uma posição, aquilo começa a influenciar a pessoa, aquilo começa já a agir na vida dela de uma maneira, ela já começa a agir diferente. Nós precisamos ter cuidado para ser sóbrios, para não ficar sob a influência de nada, para que possamos vigiar, porque a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, quer dizer, ele está sempre por perto, bramando, a Bíblia diz, como um leão. Gente, ele não vem como o diabo, ele não vem como o diabo contra nós, ele vem como, a Bíblia diz aqui no Pedro, como um leão. Mas lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que o diabo veio como uma serpente. Lá em 2 Samuel capítulo 11, a Bíblia diz que o diabo veio para Davi como uma mulher que estava se lavando. Irmão, o inimigo ele não vem como o diabo, ele vem como alguma coisa. É por isso que nós temos que ser sóbrios, nós não podemos estar sob a influência de nada, para que possamos vigiar, para que possamos estar atentos, para que não venhamos cair, irmão, nas armadilhas dele, na cilada dele, porque o que ele está querendo, gente, é só uma oportunidade. O que ele está querendo, irmão, é poder tocar na pessoa, é poder agir na pessoa, é poder fazer a obra dele, fazer o mal dele, a destruição dele. Por isso nós precisamos ser sóbrios, não se deixe influenciar por coisa alguma, porque ele não vem, o diabo não vem como o diabo vem como alguma coisa para tentar enganar a pessoa, para tentar levar a pessoa para fora da vontade de Deus, para que ele possa tragar, para que ele possa tocar, para que ele possa agir. Como eu falei, contra Adão e Eva, ele veio como uma serpente. Contra Davi, ele veio como uma mulher que estava se lavando. Mas tem outras maneiras que ele vem também. Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas. Irmão, tem que ser sóbrio. Minha irmã tem que ser sóbria, não pode se deixar influenciar, tem que ter cuidado. A pessoa às vezes tem se deixado sobre a influência do sentimento, sobre a influência da situação, porque a situação está boa e a pessoa começa, e ela não percebe, irmão, que o inimigo vai vir com alguma coisa. A pessoa começa a se deixar levar pela condição, a condição agora está boa, então como a condição dela é boa, ela está se deixando embriagar com aquilo, ela está se embriagando com as condições que ela tem agora, e aí ela não percebe que o diabo vai vir como alguma coisa, e aí a pessoa está embriagada com aquilo, ela não vigia, ela não percebe, e ele está vindo como? De alguma maneira, para poder tragar, para poder tocar, para poder agir. 2 Crônicas, capítulo 26, ele diz assim: então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar.
e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Então Uzias começa a reinar sobre Judá. Com a morte do seu pai, que era o Amazias, ele com 16 anos se torna rei de Judá, rei de Jerusalém. Só que ele assume um reino que estava arrasado, um reino que estava destruído, porque o reino havia sido invadido, o reino havia sido saqueado. Então, quando ele assume o reino dele estava arrasado. E o que ele podia fazer em relação àquela situação? O que ele podia fazer, irmão, dele mesmo, em relação àquela situação? Com 16 anos, não havia nada que ele pudesse fazer com a força dele, com a capacidade dele, para mudar aquela situação. Mas ele decide fazer uma coisa, não em relação ao reino, mas em relação a Deus. A Bíblia diz no versículo 4: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Irmão, não havia nada que ele pudesse fazer com a força dele, com a capacidade dele, em relação ao seu reino, para mudar aquela situação. Mas a Bíblia diz que ele então faz algo em relação a Deus. Ele faz o que era reto, ele faz o que era correto, o que era direito, ele faz o que agradava a Deus, ele faz o que Deus esperava, ele vai buscar o Senhor, ele vai andar segundo as visões, segundo a direção de Deus. E o resultado disso, o reino que estava arruinado, agora esse reino, ele vai prosperar. Irmão, Deus muda aquela situação. O reino que estava destruído, agora o reino estava próspero, porque Deus pode o que você não pode, o que você não consegue. Irmão, Deus pode fazer. Tem situações que a gente não pode fazer nada, que tudo que a gente fizer não adianta, mas Deus pode mudar. Então o que eu tenho que fazer? Irmão, eu tenho que fazer o que é reto, eu tenho que fazer o que Deus quer, eu tenho que andar no mandamento, obedecer o Senhor, eu tenho que buscar a Deus de todo o meu coração, porque se eu não posso, Deus pode todas as coisas. Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode fazer tudo, muito mais além, abundantemente, do que pedimos ou pensamos. Agora é buscar o Senhor. Quantas pessoas que desanimam, que desistem, que se entregam. Não, irmão, vai buscar o Senhor. Mas não adianta, o que eu fizer não vai mudar, o que você fizer, mas o que Deus fizer muda. Então vai buscar Deus, então vai fazer o que é reto, vai fazer o que agrada a Deus, vai obedecer o Senhor, vai andar no mandamento, porque Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer todas as coisas, Deus pode mudar, Deus pode transformar qualquer situação. Era um reino arruinado, mas por ele buscar o Senhor, mas por ele tomar a decisão de fazer o que era reto, o que era direito, irmão, o reino dele agora vai prosperar. Como que esse reino prosperou? Versículo 6, diz assim, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdote, e edificou cidade em Asdote, entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Então Deus fez prosperar. Como é que Deus fez ele prosperar? Como foi que Deus mudou aquela situação? Deus abriu o céu, derramou tesouros, ouro? Não, irmão, ele saiu para a guerra e Deus o ajudou. Irmão, ele foi para o combate, ele foi para a luta, e Deus era com ele, Deus estava do lado dele, Deus ajudando em cada batalha que ele entrava, Deus entrava com ele na batalha, Deus dando vitória para ele, Deus dando livramento para ele, e assim de vitória em vitória, ele foi crescendo, ele foi prosperando. Irmão, era Deus com ele. Irmão, não espere que Deus vai fazer aparecer para você uma pilha de dinheiro, que Deus vai dizer para você, olha, em tal lugar tem um tesouro. Não é assim, irmão. Deus vai te ajudar. Você precisa sair, você precisa se esforçar, você precisa estudar, você precisa se dedicar, e Deus vai te ajudar.
Foi assim que Deus mudou a situação daquele reino. Foi assim que Deus mudou a situação do Uzias. Foi ele partindo para a guerra, para o combate, foi ele lutando, foi ele se esforçando e Deus o ajudando. E assim, irmão, Deus foi abençoando. Tem mais, versículo 8 ele diz: e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Os inimigos que antes lutavam contra eles, agora, irmão, ele se tornou forte. A fama dele se espalhou, e aqueles inimigos agora davam presentes para não ter que lutar contra ele, porque não tinha como vencê-lo. Então o inimigo, o adversário que antes lutava contra, agora dá presente. O nome dele se espalhou, a fama dele foi longe até o Egito. O Egito era a nação poderosa da época. Irmão, o nome dele chegou até a porta do Egito. Ele se tornou alguém conhecido, de nome grande. Era apenas um garoto quando começou a reinar, mas agora, buscando a Deus, fazendo o que era reto, irmão, era alguém conhecido, era alguém forte, era alguém reconhecido por todas as nações. Deus fez muito mais. Versículo 9 diz: também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhanteiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saiu à guerra em tropas, segundo o número da lista feita pela mão de Giel, chanceler, e Maceias, oficial, de debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes, dos pais varões valentes, eram de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo exército escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirarem pedra. Irmão, tudo que Uzias fazia, Deus abençoava. Era na agricultura que ele ia, Deus abençoava. Era na engenharia que ele entrava, Deus abençoava. Deus estava com ele em tudo que ele fazia. Aonde ele colocava a mão, irmão, Deus abençoava. Era como foi com José. A Bíblia diz que aonde José colocava a mão, Deus prosperava. Ali prosperava porque Deus era com ele. Deus era com Uzias dessa maneira, que o que ele fazia, irmão, era uma bênção, trazia bons resultados. Era Deus com ele, era Deus do lado dele, era Deus abençoando ele. Versículo 15: também em Jerusalém fez máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou, ele se tornou forte. Ele não era forte, ele se tornou forte, mas se tornou forte porque ele foi maravilhosamente ajudado. Irmão, ele se tornou forte porque Deus o ajudou, porque Deus estava com ele. Não era ele que era forte, foi ele que recebeu a ajuda de Deus para que ele se tornasse forte. Nós precisamos lembrar disso sempre, que não é a gente, que não é a nossa força, que não somos nós, é a ajuda de Deus na nossa vida. Irmão, é Deus conosco. Sem Deus, quem era Uzias? Era um rei que reinava sobre um reino arruinado, arrasado, fraco, que tinha sido invadido. Com Deus agora ele era um homem forte, era um homem conhecido, famoso, era uma nação forte, era uma nação temida. Não era por causa dele, foi por causa da ajuda de Deus na vida dele. Irmão, é Deus na nossa vida. Sem Deus não temos, sem Deus nós não somos, sem Deus nós não podemos. Irmão, não se esqueça disso. Não é você, é Deus em você. É por causa da ajuda de Deus.
Sem ela, irmão, não seríamos nada, não poderíamos nada. Então é Ele sempre, pela graça dEle, é pela misericórdia dEle, que nós somos o que somos, que temos o que temos, para não esquecer jamais, porque infelizmente, muitos acabam esquecendo. Versículo 16, mas, havendo-se já fortificado, exaltou seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Irmão, Deus pegou ele lá de baixo, arruinado, e Deus foi ajudando, porque ele buscou o Senhor, porque ele fez as coisas certas, direito, e Deus foi abençoando, Deus foi ajudando, até que ele se tornou forte. Só que quando ele se tornou forte, mas quando ele, havendo-se já fortificado, quando ele se tornou poderoso, igual a tradução que fala assim, quando ele se tornou poderoso, irmão, ele deixou o poder embriagá-lo. Ele perdeu, ele não era mais sóbrio, o poder embriagou ele, o poder entrou na cabeça dele, e ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele achou que ele não precisava mais do sacerdote para entrar no templo, para queimar incenso. Sabe o que é isso? É orgulho, mas eu posso chamar de diabo também. Irmão, ele se embriagou com o poder, ele não vigiou, e aquele orgulho toma conta do coração dele. Ele achou que ele não precisava de ninguém, que ele podia fazer o que ele quisesse, que ele podia queimar o incenso. Era o orgulho, era o diabo. Ele vem como? Agora nessa situação, como um sentimento, como uma exaltação. Ele vem como um orgulho, lembra? Ele veio lá em Pedro como leão, ele veio lá em Gênesis como uma serpente, ele veio lá para o Davi como aquela mulher tomando banho. Para Uzias, ele vem como uma exaltação. Ele vem como orgulho que entra no coração dele, e agora, porque ele era forte, embriagado pelo poder, achou que podia fazer tudo. E aí, irmão, ele transgride, ele ultrapassa o mandamento do Senhor, ele sai da palavra de Deus, porque a palavra de Deus dizia que era apenas o sacerdote, mas ele ultrapassa a lei do Senhor. Estava embriagado pelo poder, e o diabo veio através daquele orgulho sobre ele, e levando ele a desobedecer a Deus. Continua lendo o versículo 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor. Quando ele entra, irmão, com o coração orgulhoso, achando que ele podia fazer tudo o que ele quisesse, entram 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. Por que valentes? Porque eles vão resistir o rei, eles vão colocar em risco a própria vida deles, mas gente, para corrigir um erro, porque eles sabiam que aquilo estava errado. Irmão, seja valente para corrigir, seja valente para enfrentar o que for, mas não aceitar as coisas erradas. Estavam lá os sacerdotes valentes, resistindo, dizendo para Uzias: olha, isso está errado, olha, você não pode, olha, você está transgredindo, olha o que você está fazendo, não vai trazer nada de bom para você. Irmão, nós precisamos estar atentos, gente, porque talvez tem coisas que a gente faz que não vai trazer nada de bom. O que Uzias estava fazendo, achando ele que era o máximo, aquilo não ia trazer nada de bom da parte de Deus. Ao contrário, vai trazer coisa ruim. Irmão, o que nós estamos fazendo? O que é que aquilo que nós estamos fazendo vai trazer para nós? O que aquilo vai trazer para você? Hein? Será se isso aí vai trazer honra? Será se isso aí vai trazer coisas boas?
Ou será que isso vai trazer sofrimento para você? Nós precisamos ter cuidado, porque, irmão, nós precisamos dar ouvidos, porque o que nós estamos fazendo pode, irmão, trazer coisa ruim, pode, irmão, não trazer nada de bom da parte de Deus. Continua lendo o versículo 19, ele diz: então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Os sacerdotes estão ali, irmão, resistindo. Os sacerdotes estão ali dizendo para ele: isso está errado, olha, você não pode, isso não vai trazer coisas boas para a tua vida. E em vez dele aceitar, em vez dele, irmão, ouvir, não, a Bíblia diz que ele fica indignado. Irmão, quantas pessoas que não aceitam a correção de Deus. Eu falei sexta-feira sobre isso. Irmão, Deus está corrigindo para não destruir, e infelizmente a pessoa não aceita a correção. Uzias não aceitou a correção dos sacerdotes. Quando eles resistem ele, eles dizem para ele que aquilo está errado, ele fica indignado, ele fica revoltado. Aí, irmão, pronto, aí o diabo pode tocar nele, pode estragar ele. Continua lendo, diz assim, ó: indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto do altar. Irmão, ele estava na casa do Senhor, ele estava junto do altar do incenso. Mas não adianta, irmão, eu estar junto na casa de Deus. Não adianta, irmão, eu estar junto do altar, diante do altar, em cima do altar, se eu não estou fazendo a coisa certa. Irmão, se eu não estou seguindo a palavra, se eu não estou obedecendo a Deus, se eu não estou fazendo aquilo que Deus está mandando, a lepra vai me tocar, a lepra vai me alcançar, a maldição virá sobre mim. Ele estava na casa de Deus, ele estava junto do altar, mas ainda assim a lepra lhe saiu à testa. A lepra, gente, é a maldição. A lepra, irmão, é Satanás tocando nele. Irmão, não adianta só estar na igreja, só estar ouvindo. Eu preciso estar fazendo a vontade de Deus, porque senão, irmão, o mal vem. Eu não entendo por que vem porque não adianta só estar. Eu tenho que fazer o que é certo. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que andar na direção do Senhor. Continua lendo o versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Quando ele, a testa lhe saiu a testa, primeira pessoa que viu foi o sacerdote. Irmão, ele vai ser o último a ver. Infelizmente, a pessoa é a última a ver o mal sobre ela. Irmão, muita gente está vendo já, a gente já está vendo que o mal está ali, está vendo que a destruição está vindo, mas a pessoa não percebe. Quando ele percebe, irmão, a lepra já tinha tomado conta dele. Aí quando ele percebeu, os sacerdotes quando viram, lançaram ele fora. Quando ele percebeu que ele estava leproso, ele mesmo se deu pressa a sair. Só que quando ele decidiu sair, irmão, a lepra já estava nele. Quando ele decidiu corrigir, já era tarde. Irmão, infelizmente, irmão, para muita gente está deixando ficar tarde demais. Irmão, não espere ser tarde demais. Irmão, tem sido resistido, o Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado, a intenção de Deus é corrigir, é consertar. Só que infelizmente muitos estão deixando, irmão, para depois. Muitos estão esperando ver a lepra, estão esperando ver o mal. Irmão, vai esperar ser tarde demais. Quando ele reconheceu, quando ele viu o mal sobre ele, ele decidiu sair. Mas quando ele decide sair, já era tarde, a lepra já estava sobre ele. Irmão, não espere a lepra sobre você, não espere a maldição sobre você, não espere o pior vir sobre você. Saia do erro, saia do pecado, saia do que não agrada a Deus. Ele decidiu sair, mas quando ele sai agora já não adiantava mais, estava leproso. Vai esperar o pior acontecer para tomar uma decisão, para consertar a sua vida, para corrigir a sua vida? Porque se esperar, irmão, ele vem, a lepra vai vir, a lepra vai aparecer.
Não espere, não é isso que Deus quer. Então não espere a lepra chegar. Saia antes da maldição. Saia antes do pecado. Saia antes do erro. Saia daquilo que não é a vontade de Deus, que não é a palavra de Deus para você. Continua lendo, diz mais, 21. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, e julgava o povo da terra. Uzias, que foi ajudado maravilhosamente por Deus, irmão, que Deus fez ele se tornar forte, mas ele não foi sóbrio. Ele se embriagou pelo poder e deixou o orgulho era o diabo que veio até ele. O diabo veio até ele como um orgulho. Ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele achou que ele não precisava ouvir ninguém, e ele transgrediu. E ele desobedeceu o mandamento de Deus. O resultado, irmão, o diabo tocou. A lepra veio sobre ele. Irmão, um homem que se tornou tão forte, mas agora não podia desfrutar de nada disso. Agora tinha que morar separado. Tinha que morar sozinho, porque morreu leproso. Irmão, ele vai viver o resto da vida dele como leproso. Ele era o rei, mas quem reinava era o filho dele, porque ele era leproso. Ele não podia chegar perto de ninguém. Irmão, o inimigo conseguiu tocar nele. O inimigo conseguiu colocar nele a lepra. Irmão, nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos vigiar. Irmão, não se deixe influenciar. Porque agora eu sou poderoso, porque agora a situação mudou, porque... Irmão, não deixa isso tomar conta do teu coração, porque quando você se deixa influenciar por alguma coisa, você não consegue mais vigiar, e o inimigo vem, irmão, como uma serpente, como um colega, como um amigo. O inimigo vem como um convite, o inimigo vem como uma mulher bonita, como um homem bonito. O inimigo vem, irmão, como alguma coisa contra você. Ele vem como um orgulho, ele vem como uma paixão. A pessoa, irmão, está embriagada, ela está se deixando levar por um momento bom na vida dela, porque as coisas estão tudo bem, está crescendo, está prosperando, e a pessoa está se deixando levar por aquilo ali, ela está se fascinando por aquilo, ela está sendo embriagada, e o inimigo aproveita que você está sob a influência disso aí, irmão, para ele vir como ele puder. É como uma mulher que vem e começa a passar a mão no seu ombro, começa a tocar na sua mão, e você, irmão, está embriagado e não consegue ver que ali é o diabo, porque você é casado, porque você é uma mulher casada. É um sentimento, é uma paixão que agora entrou no coração. E encontrei a mulher da minha vida, mas eu não sou casado já. Se eu sou casado, eu já encontrei a mulher da minha vida quando eu casei. E a pessoa não percebe que aquele sentimento é o diabo. É o diabo, porque a pessoa não vigiou, porque a pessoa se deixou levar, ela se embriagou com alguma coisa. Embriagado, ele não vigiou, e o diabo veio como aquela mulher, como aquele homem, como aquele sentimento, como aquela proposta. Ele vem com aquele conselho, ele vem com aquela vontade. Para quê? Para tragar, para poder tocar na pessoa, para poder ferir. A Bíblia diz que o diabo veio, senão para matar, roubar e destruir. Irmão, ele está conseguindo chegar à pessoa, está conseguindo tocar na pessoa, ele está conseguindo fazer o mal dele, porque a pessoa não vigia, porque tem se deixado levar por alguma coisa, porque está sendo influenciada por alguma coisa. Uzias, quando se tornou poderoso, o poder virou a cabeça dele. Ele ficou embriagado, influenciado pelo poder que ele tinha. Ele achou que ele podia fazer tudo, não precisava do sacerdote mais, ele mesmo ia queimar incenso. E aquele orgulho era Satanás, era o diabo que foi até ele, que levou ele a transgredir. Assim como a serpente que influenciou, que levou a Eva a pecar, assim como aquela mulher que foi usada para levar o Davi a pecar, irmão, o sentimento, o orgulho, levou o Uzias
a pecar, a transgredir. E depois que ele transgrediu, irmão, a lepra veio, a maldição veio. O homem que conquistou, o homem que alcançou, o homem que foi ajudado, agora é o homem leproso. Irmão, e enquanto ele viver, ele vai viver sozinho, vai viver isolado, vai viver separado. Tudo que ele conquistou, para ele agora, não valia mais nada, não servia mais para nada, porque ele vivia sozinho, isolado de todo mundo. Ele vai morrer sozinho, isolado, ele vai morrer leproso, porque ele não foi sóbrio. Irmão, sede sóbrio. Volta lá para o Pedro de novo, vamos lá para o Pedro, capítulo 5, irmão, o diabo não vem como o diabo vai se disfarçar. A Bíblia diz que ele se transfigura até em anjo de luz, se for possível. Irmão, ele vai vir como ele puder vir. Por isso é que eu preciso ser sóbrio. É por isso, irmão, que eu não posso estar sob influência de coisa nenhuma, para que ele não me engane, irmão, para que eu possa vigiar. Irmão, bêbado vigia alguma coisa? E muita gente está embriagado, com desejos, pelos sentimentos, embriagados pelo poder, pela situação, e o diabo está vindo. Não, pastor, diabo não, já está do lado dele, e a pessoa dizendo, não, o diabo não. Irmão, seja sóbrio. Capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando. Irmão, ele está buscando quem ele pode tragar. Ele está buscando, irmão, quem ele contrai, irmão. Ele vai tocar, ele vai destruir. Por isso que a Bíblia diz, sede sóbrio. Você precisa estar sóbrio, você precisa viver sem a influência destas coisas, porque se você deixar essas coisas te influenciar, os sentimentos, as condições, a situação, a posição, irmão, a pessoa, ela é o líder, é o chefe, é o pastor, então porque ele é o pastor, ele acha que ele pode. Não, você tem que ser sóbrio. A sua posição não pode influenciar você, porque se isso te influenciar, começar a influenciar a tua vida, irmão, Satanás, o diabo vai vir como alguma coisa, ele vai vir de alguma maneira, porque você, embriagado pelo poder, pela sua posição, pela sua condição, você não vigia, você não consegue vigiar, e aí então, ele entra, e aí, irmão, ele vai tragar, ele vai tocar. O diabo vai vir como um leão, como uma serpente, como uma mulher, como um orgulho, como uma paixão, como uma vontade, como um desejo, como uma proposta, tudo para te tragar, para tocar em você, para fazer a obra dele. E a obra dele, gente, é só o mal. Ele só veio para matar, para roubar e para destruir. Irmão, seja sóbrio. Seja sóbrio. No versículo 6 a Bíblia diz, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Irmão, permaneça humilde na presença de Deus, é buscando o Senhor, é permanecendo sempre diante de Deus. Não deixe o diabo tragar você. Seja sóbrio, não se deixe influenciar, não deixe estas coisas tomarem conta da tua cabeça, a ponto de cegar os teus olhos e você não conseguir vigiar mais, e o inimigo tenha lugar em você. Não dê lugar para ele. Versículo 9 ele diz, a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos. Irmão, resista firme, irmão, não deixe os sentimentos, as situações, não deixe a sua condição, irmão, não deixa nada influenciar você, dominar você. Seja sóbrio, para que você possa vigiar, e o diabo não tenha lugar na sua vida, não possa lhe tocar. Amém?